Salve, salve família Viverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte da imprensa esportiva rasgando elogios aí ao Palmeiras após a classificação, vencer o Cerro fora de casa, e a gente vai estar acompanhando tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes, peço que você por favor se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Já roubei o Vampeta, hein? É claro que o Cerro Porteño não ia eliminar o Palmeiras. Falei pro Vampeta, tu tá dizendo que vai eliminar? Vamos apostar. Apostei. Passou quem? Passou o Palmeiras. Não dá. Num duelo de um time fraco como o Cerro Porteño contra um time poderosíssimo como o Palmeiras, vai passar o Palmeiras, seja dentro, seja fora de casa. Eu falei, era muito favorito mesmo fora de casa. Porra, pega o time do Cerro Porteño, compara posição por posição com o time do Palmeiras. Os caras não vão ganhar numa posição. Aí queriam me dizer, Vampeta e companhia, não, o Cerro vai passar. Empatou no Allianz. Empatou no Allianz porque foi um roubo aquela expulsão do Andreas Pereira, pô. Era muito óbvio. É claro que o Palmeiras não ia ficar fora pro fraco Cerro Porteño. E eu vou te dizer, hein. Agora, pra segurar o Palmeiras, esquece. Talvez só o Fluminense. Mas o chaveamento do Palmeiras, pra mim, tá muito bom pro Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai pra mais uma final de Libertadores. Rapaziada, Palmeiras classificado para as quartas de final da Taça Libertadores. Eu falei antes de começar o jogo que... Não falei que classificaria, mas que eu esperava de fato a classificação. Agora, digo uma coisa, hein? Palmeiras classificou a lá Palmeiras nos últimos anos. O time que compete o tempo todo. Se de repente cobramos, e eu cobro bastante, um Palmeiras de uma nota só, a verdade é que esse Palmeiras, ele compete, né? O espírito de vencedor, o espírito de competitividade que esse time tem, isso não falta e a gente tem que ressaltar. Parabéns, Palmeiras, classificado para as quartas de final. O porco é louco. Ó o gênio. Por favor, deixa o seu like, porque nem numa classificação dessa o Palmeiras consegue deixar a gente tranquilo. Pelo amor de Deus, que baita sufoco, de novo com a teimosia desse sistema desgraçado, desse lixo desse sistema com 3 zagueiros, e que se não é Gustavo Gomes, se não é a lenda do Gustavo Gomes, esse sim, viu Palmeiras, esse sim, esse zagueiro tem que ter o contrato renovado por mais 10 anos, porque se não é o Gustavo Gomes para salvar as cagadas da escalação do técnico Abel Ferreira, pela ruindade também da equipe do Cerro Porteño, o Palmeiras, pelo amor de Deus, tinha podido ficar pelo caminho. De novo o Palmeiras entra em campo com uma escalação cagada, com uma escalação borrada, e que de novo a bola parada do Gustavo Gomes salvou o Palmeiras. Só o Gustavo Gomes salva o Palmeiras. Impressionante como o time continua sem recurso. É assustador. Gente, o time do Cerro Porteño é muito ruim. É muito ruim. O time do Cerro Porteño é uma coisa pavorosa. E é o que eu falei na transmissão agora aqui na Jovem Pan, que eu quero que você deixe o seu like, porque eu sei que você concorda comigo. Eu quero que você participe aqui, porque eu sei que você concorda. Aliás, desculpa pelo pequeno atraso, porque essa bosta dessa plataforma que eu uso aqui, chamada StreamYard, essa merda, tava travado. Tava dando tráfego intenso. Tráfego intenso do que, StreamYard? Você paga caro nessa merda e essa porcaria não deixa a live começar na hora que precisa começar. Ô bosta também, por isso que eu peço desculpas pra você pelo pequeno atraso, que o estúdio que eu faço na Jovem Pan é aqui do lado. É só eu sair de uma porta e entrar na outra. Então eu demorei pra entrar por causa dessa bosta desse StreamYard. Você paga caro e aperta o botão pra começar a live, não pode começar porque tá com tráfego intenso. Tráfego intenso do quê? Intensa é a paciência do torcedor do Palmeiras, que graças a Deus se classificou na bola parada do Gustavo Gomes. Uma classificação que eu falo que, de novo, vai mascarar uma atuação que ela é preocupante. Nós somos chatos, sou chato. Todo mundo é chato pelo bem. Sabe por quê que todos somos chatos pelo bem? Porque tá todo mundo vendo que esse time pode e deve jogar de uma maneira completamente diferente para jogar ao seu melhor,
porque o time tem capacidade de jogar bem, mais de 1 bilhão de investimento em jogadores, e o Palmeiras joga no mesmo nível do Cerro Porteño. Gente, se o Cerro Porteño fosse um time um pouquinho melhor, ele tinha achado um gol no Palmeiras, ainda mais no final agora. 2 defesas ali milagrosas. Finalmente o Carlos Miguel pegou alguma coisa, também só faltava essa, né? Só faltava hoje também não querer pegar. Porque, meus amigos, haja sufoco pra essa equipe do Palmeiras. É muito sufoco pra muito milhão colocado em campo, hein? É muito sufoco pro investimento que o Palmeiras tem. Jesus amado. Jesus amado, tá bom? Sempre com o apoio aqui da Start, também da Guerap Pacaembu pra você fazer a tua fezinha. Guerap Pacaembu aqui, academia com desconto especial que você treina comigo, como o Lucas, como a Amanda. Um beijão aos meus amigos que me encontram aqui na Guerap, que vieram do canal do Facincani. Então vamos pra cima, deixa like, vamos quebrar de novo um bom recorde de likes como a gente teve na semana passada. Vamos tentar chegar a 3 mil likes nessa live hoje. Vem pra cima, vem desabafar, porque eu sei que a classificação do Palmeiras, muita gente pensa assim, ó, foi uma classificação culposa. Passamos, tem que valorizar, quartas de final, vem pela frente provavelmente a altitude. Pra mim a LDU vai tirar o Mirassol e o Palmeiras vai ter que decidir lá na altitude. Com essa bolinha que o Palmeiras jogou, vai jogar com a LDU na altitude, com essa bolinha. Se não meter um placar aqui decente na LDU, numa ida de quartas de final, porque eu acho que vai ser a LDU, se o Palmeiras não fizer um placar decente de quartas de final contra a LDU jogando em casa, esqueçam, porque na volta vai tomar coco. O Palmeiras não evoluiu bosta nenhuma do jogo do Fluminense pra hoje. Nada. A única evolução foi, sofreu diante de um time que é mais sofrível ainda, teve raríssima chance pra finalizar, time joga torto, Vitor Roque não jogou bosta nenhuma, nada jogou o senhor Vitor Roque hoje, a escalação foi errada de novo do técnico do Palmeiras e o Gustavo Gomes salvou as cagadas e a pardalice do técnico do Palmeiras. O Gustavo Gomes, esse sim, porque se dependesse do senhor Murilo, errando saída de bola, o nervosismo do Barbosa, do meio campo do Palmeiras que de novo não funciona, não cria, o Palmeiras tinha se enrolado contra essa porcaria desse time do Cerro Porteño, que é um time horroroso, tá bom? Horroroso. Aqui, ó, olha aí, ó, já podemos debater a aposentadoria da camisa 15 do Palmeiras, é o coach depressivo. Do jeito que o Gustavo Gomes está jogando, olha que a camisa 15 do Palmeiras não fará falta alguma. Não fará falta alguma, porque de verdade o Gustavo Gomes salvou a cagada do Abel. E deixa like aqui pra mim. Eu quero que vocês deixem like porque eu não vou passar pano porra nenhuma porque o Palmeiras classificou. Classificou, mas até a página 2. Só um cego pra não conseguir enxergar que o Palmeiras tá devendo muito futebol. Devendo demais futebol e me causa preocupação. Repito, o time do Cerro Porteño não joga a Série B do Campeonato Brasileiro. Não joga a Série B. Passou, legal, puta, bacana, classificou. É o mesmo discurso que eu tenho no ano passado. Tá passando com as calças da mão. E time que passa com as calças da mão é time que não tem repertório e que vai querer se complicar lá na frente na hora que precisar jogar bola. Hoje era um jogo para mostrar um outro sistema, para vir diferente, para vir com uma outra cara, para vir com uma outra formação. Não adiantou nada. É uma teimosia insuportável. Uma teimosia insuportável do técnico do Palmeiras. De novo, com essa bosta desse sistema desgraçado de 3 zagueiros que o Palmeiras tem. Insuportável, senhoras e senhores. Insuportável. O Palmeiras não joga nada. Terminou o jogo cagando nas calças para a equipe do Cerro Porteño. Repito, a classificação hoje, ó, se deve aqui ao nosso amigo aqui que tá colocando. Coach depressivo. Podemos debater a aposentadoria da camisa 15? Sim. Tem que ser aposentada porque só o Gustavo Gomes é quem salvou o Palmeiras hoje lá. Se dependesse dos outros hoje, estávamos fudidos. Fudidos, essa que é a palavra, tá bom? Fernando Rodrigues, deve ter alguma coisa muito errada que a gente não vê nos treinos para ter essa escalação.
O sistema é ridículo. Meio campo espaçado. E eu falava na transmissão. Gente, pelo amor de Deus, tira a porra de um zagueiro. Tira a porra de um zagueiro e coloca um volante, um meia, qualquer um. Trava o Cerro Porteño, que é um time horroroso. E o Cerro Porteño, sendo horroroso, desfilava no meio-campo do Palmeiras. Era só travar o meio-campo e ganhar o contra-ataque do meio-campo pra frente. É simples. Exatamente como o Palmeiras jogava nos seus bons tempos. Ele ganhava o meio-campo, ele travava o adversário com o Zé Rafael e com o Danilo e era bola nas pontas pra Scarpa, pra Dudu, pro Rony, pro Rafael Veiga. Trava meio-campo. Eu queria saber o que esse técnico está fazendo com esse pensamento que, de novo, esse pensamento vai foder o Palmeiras na temporada. Não se animem com uma classificação dessa. A gente tem que comemorar por sermos palmeirenses, o Palmeiras passou. Mas com esse pensamento, é pensamento que não passa nenhuma garantia de que vamos ter um final de ano tranquilos. Não vamos. Não vamos. Não vamos. E muito obrigado, Gustavo Gomes, por salvar o Palmeiras. Essa é a manchete. Obrigado, Gustavo Gomes, por ter salvo o Palmeiras. Se depender do Abel Ferreira com essa mentalidade, nós estamos fodidos. Avança para a próxima fase da Libertadores ao vencer o Cerro Porteño por 1-0. E eu evoco aqui a emenda 303 de todos, mas de todos os bordões de Oswaldo Pascoal para mandar, que é o seguinte: normal! Passamos! Ufa! Ufa! Passamos! Mas temos muita coisa para conversar, sim, nós temos muita coisa para conversar. A classificação veio, agora é esperar LDU ou o Mirassol, mas foi um jogo duríssimo, duríssimo e feio, como eu diria que seria, como eu disse a vocês que seria, né, no pré-jogo, e disse hoje também, né, no G4, para quem me acompanha lá no G4. Vocês estão vendo essa arte maravilhosa aí da Mancha Verde Torcida, do Gustavo Gomes, né? De quem que fez a arte? Vamos atualizar o nome de quem fez a arte para a gente poder dar o crédito, né? Porque o Gustavo Gomes fez o gol e o Palmeiras passou de fase. Mas eu, sincero e honestamente, vamos falar de tudo que aconteceu no jogo. Mas um sofrimento danado. Arte palestrina, né? Essa arte bacana aí do Gustavo Gomes. Bacana, obrigado aos amigos aí, segurando o porco na mão como se fosse um monge, né? Sei lá. Pois é, o Gustavo Gomes fez o gol, o Palmeiras passou. Vamos com calma, com muita tranquilidade, né? Com muita segurança. Falar do que foi bom e do que foi ruim, né, no jogo. A gente tem que ter essa tranquilidade para poder conversar. Vocês podem me perguntar, por gentileza, se eu gostei do que vi. Evidentemente que eu não gostei do que vi, mas é um jogo de Libertadores, é um jogo em que o Palmeiras se meteu num buraco, né? E tinha que sair desse buraco para ganhar um tempinho, para ver se esses jogadores ganham mais confiança, né? Se esses jogadores conseguem melhorar tecnicamente também, para que o treinador também tenha mais clarividência na hora de montar o time. Tá tudo junto, tá tudo misturado. Mas, sincero e honestamente, o mais importante o Palmeiras fez. Foi lá, ganhou o jogo, 1-0. Para mim, cara, tirando os primeiros 30 minutos, sofreu muito pouco. O Cerro é um time muito limitado. Depois que tomou o gol, o time, nossa, cara, perdeu completamente a confiança. E mesmo assim, o Carlos Miguel fez uma defesa importante no final, num erro ali do Piquerez. Mas o Palmeiras avançou de fase. E agora é pensar no próximo adversário, pensar no Galo domingo, no Vasco domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e ver se as coisas se acalmam um pouco. Com relação ao treinador, não vão se acalmar, porque o tribunal da rede social, muitos não querem saber de nada. Se o Palmeiras ganha, jogou uma bosta. Se o Palmeiras perde, a culpa é do Pardal. Então isso já está normalizado, principalmente na rede social.
Se ganha, o adversário é um lixo, tinha que ter jogado melhor. Se perde, é uma vergonha, e seria mesmo hoje uma vergonha não se classificar diante do Cerro Porteño. Então, muito pouca análise, né, do que realmente está acontecendo, muito pouca informação do que está acontecendo, e eu vou trazer algumas para vocês ao longo deste pós-jogo. Muito obrigado pela presença de todos. Deixe o like, se inscrevam aqui no canal. Nós já temos 3.000 pessoas ao vivo, temos 599 likes. A gente pode chegar assim, pelo menos na primeira contagem aí nos 1.500 likes. Vocês estão por aí, vocês podem dar o like para mim, porque o like é de graça, não gasta nada, certo? Não gasta absolutamente nada para vocês darem o like aqui para mim, certo? Bora! Já aqui com os superchats da galera, antes que eu faça a análise do jogo, enquanto o pessoal vai chegando, Augusto Ian, valeu, cara, obrigado. Não veio a sua pergunta. O Christian Gentil, valeu. Aos palmeirenses fracos, uma banana. Aos fralda cheia, isso? Bom, eu não sei quem que se enquadra nesse seu relato, mas beleza, valeu o seu desabafo. Márcio, o elenco do Palmeiras não é curto, no banco não tem pontas na reserva, difícil também. Murilo muito mal de novo, falta pontas. Abel sem opções, diz o Marcos Sinop. A gente vai falar sobre isso. Eduardo Salvagnini, meu amigo, amigaço do Massa, valeu, muito obrigado aí pelo seu superchat, certo? Beleza? Vamos lá, vamos falar do jogo, né? Daqui a pouco a coletiva do Abel, enfim. Vamos que vamos. Bom, o Abel Ferreira monta o time com os 3 zagueiros, com o Murilo pela direita, com o Gustavo Gomes por dentro, o Barbosa pela esquerda, o Alan, que fez uma partida tecnicamente não tão bem como a maioria dos jogadores do Palmeiras, mas com muita dedicação, né? Com muita dedicação. Ele taticamente foi muito bem, fechou bastante os espaços ali pela direita. O Piquerez um bocadinho melhor hoje, um bocadinho, só um bocadinho mesmo, como diria o mineiro, né? Um bocadinho. Marlon Freitas e Evangelista. O Evangelista, apesar de ter errado alguns passes, ele, para mim, perdão, deixa eu tomar uma água aqui. Para mim, o Evangelista fez um jogo ok, né? Fez um bom jogo, não foi uma partida espetacular. John Arias no campo todo, né? Apesar de tecnicamente ainda errar uns passes. O Vitor Roque foi para a briga, foi para a luta. A gente percebe uma vontade muito grande, uma mudança de postura do Vitor Roque, tentando readquirir a forma física dele, né? Tentando readquirir a melhor condição técnica, e uma partida praticamente nula do Flaco Lopes. Tem uma coisa, Flaquito, que me incomoda, esse tipo de jogo, é jogo de Libertadores, não é para ficar no chão o tempo todo, não é para ficar caindo nas divididas, é um jogo para você se manter em pé. Eu sei que não é fácil, sei que é difícil, mas eu não gostei. Para mim, o Flaco foi o pior ali do ataque. Enfim, o jogo começa já com 1 minuto e 43, com uma chance do Cerro Porteño numa jogada pela direita. O time desajustado. Eu mostrei aqui no pré-jogo uma jogada pela direita e ela se repetiu com espaço, com a dobra que o Ariel Holan colocou do Cerro ali pela direita. No lance seguinte, o Carlos Miguel demorou para bater o escanteio, ou o tiro de meta, o árbitro deu escanteio. Então o Palmeiras estava perdendo as divididas, estava entregue à marcação-pressão forte do Cerro Porteño, né? O Cerro marcou muito bem o Palmeiras, mas é só isso que esse time pode fazer, eventualmente um gol, uma bola ali que pode escapar. E o Palmeiras, cara, ficou ali um pouco submisso ao Cerro, o Cerro marcando muito bem. Só aos 16h30 é que o Piquerez recebeu uma bola lá do lado esquerdo, trouxe para dentro, chutou com o pé direito e quase fez o gol, né? Quase fez o gol. A bola passou bem perto, foi um chute bem forte, um chute importante do Piquerez. Aos 18 minutos, uma grande chance do Cerro Porteño, do Ramírez, um escanteio. O Palmeiras parecia perdido, inclusive na marcação da bola parada. E aí o Cerro poderia ter feito 1-0 ali.
Teve a parada para a hidratação. O Abel pediu que o passe na diagonal para o Vitor Roque e para o Alan, para eles fazerem o facão, né, saírem na diagonal para receber a bola na virada de jogo. E também pediu para o Flaco acompanhar a virada de jogo para que ele pudesse, então, caso desse certo, ser mais um jogador dentro da área para finalizar. O Palmeiras mal no jogo, voltou mal, né? Tomando o sufoco do Cerro Porteño, né? 30 minutos a coisa estava complicada para o Palmeiras, né? O time não estava bem, certo? Realmente não estava bem. Mas aí, gente, aí tem uma questão que é um pouco a confiança, né, cara? Que é um pouco a confiança. A confiança no time de futebol, ela é fundamental, ela é imprescindível. Então, a primeira grande chance do Palmeiras foi uma jogada do Arias, ali pela direita, uma cobrança de lateral rápido. O Arias foi para a linha de fundo, cruzou, o Evangelista chutou certo, o zagueiro salvou ali quase que em cima da linha, né? A bola bateu no zagueiro e saiu, podia ter batido e entrado. E na cobrança, ainda teve, na sequência, o Piquerez fez uma. Antes disso, né, aos 41 minutos, saiu na sequência o escanteio e o John Arias bateu e o Gustavo Gomes fez o gol de cabeça, né? 1-0. Uma falha do Velasquez, que era o líbero, o cara encarregado de marcar o Gustavo Gomes. E aí, meus amigos, o time sentiu, o Cerro Porteño sentiu, a torcida paraguaia também sentiu, aquela coisa do si se puede ficou pelo caminho. E aí, gente, tem uma coisa que eu acho importante. É o Palmeiras que está jogando a Libertadores, apesar da desconfiança nossa, de vocês e tal. Isso pega muito para os adversários, principalmente um adversário como o Cerro, que não tem tradição, não é uma equipe tecnicamente boa, né, em condições de fazer que o Palmeiras tivesse mais problemas em termos técnicos. Veja, estou falando em termos técnicos, não é em termos de imposição física, marcação, na qual o Cerro se entregou e fez até o que pôde. Então, o resumo do primeiro tempo é que foram 30 minutos pandêmicos, o time não estava bem, estava errando muito passe, não conseguia fazer as jogadas, nem pelo lado esquerdo, nem pelo lado direito, estava com muita dificuldade, mas a partir do gol, a gente já viu um outro time e parecia mais confiante, com mais certeza do que fazer em campo. Teve uma melhora substancial, né? Substancial para o Palmeiras, que termina o primeiro tempo com mais chutes a gol, com mais escanteios, mesmo tendo tido ali 30 minutos de bastante sufoco. Gente, vocês devem estar me perguntando, teve um amigo aí que perguntou se eu. Que ele está falando, você comemora isso aí? Foi o Cássio, né? O Cássio. O Cássio, cara, é o seguinte, velho. Eu comemoro a classificação, o Palmeiras avançou, o Palmeiras passou. É possível que as coisas possam entrar nos eixos em termos técnicos, do time melhorar a confiança. Eu, sinceramente, honestamente, eu não sei do que você espera, né? Do futebol, do Palmeiras. Eu, sinceramente, não sei, não entendo muito bem, mas eu respeito a sua opinião. Olha, 1.626 likes, a gente pode pular para 2.000 likes. Temos 4.661 pessoas, praticamente quase 5.000, juntando com o X, certo? Vamos lá pagar os superchats aqui. Ganhamos, mas o desempenho precisa melhorar. Isso é quase uma tônica, né? O primeiro tempo, os primeiros 30 minutos foram sim muito ruins, mas não importa, o Palmeiras ganhou o jogo. Calma, que eu vou falar do segundo tempo que melhorou bastante. Gebril, classificamos, mas eu coloco a ressalva do futebol tenebroso praticado hoje com o Vitor Roque completamente fora de ritmo, Murilo mal e o Flaco desligado. Olha, o Murilo estava muito atrapalhado lá atrás, mas ele foi importante quando ele saía para apoiar o lado direito com o Alan, né? A jogada do gol saiu numa bola dele ali, no escanteio, certo? É isso. Vitor Roque ainda está fora de ritmo, está, mas
ele vai melhorar, cara. O Vitor Roque é um baita jogador. Não é possível que a gente ache que o Vitor Roque virou não, um massa jogando bola. Christian Gentil, massa, é exagero dizer que o Gustavo é o maior zagueiro da história do nosso Verdão. Cara, aí é uma questão de preferência, né? Eu vi Luiz Pereira jogar e jogava demais, mas o Gustavo Gomes é inacreditável, impressionante, é um jogador fora de série para o Palmeiras, né? Márcio, o pênalti foi claro. Qual é a sua opinião, o Edu de Ilhabela? Cara, o replay que a Paramount mostrou é um lixo, cara. Eu vi a bola tocar na barriga do jogador do Cerro e depois no braço. Agora, o que faz o movimento do braço ir para trás é a bola que bate. Então, cara, eu não tenho certeza absoluta, certo? Mas ainda bem que não precisamos disso e o Palmeiras ganhou o jogo. Então, família Alviverde, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Verdão classificado para a próxima fase da Libertadores. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da partida de hoje, tá bom? Gustavo Gomes, Salvador, fez o gol da vitória do Verdão. Mais uma vez peço que por favor se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Deixe seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então até o próximo vídeo.